Bom, pessoal, então o Pedro Sink e a Thaís toparam minha proposta de nós fazermos um episódio sobre o legal storytelling, sobre como nós podemos adaptar tudo que o Pedro falou no episódio anterior sobre o storytelling para o direito, né? É, quando falo de storytelling com os meus alunos, Pedro, eu remeto muito à publicidade, né? E eu falo com eles assim, olha, a única publicidade que vocês vão ver que ela é literal, que ela não conta uma historinha, é de supermercado, varejista. Batata baroa, 4,90 o quilo. O resto, todas vão te contar uma história. Seja para fortalecer a marca, seja para mostrar um diferencial do produto. Ela vai contar uma história que pode, inclusive, ser fictícia, né? Desde que ela deixe claro para você que é uma história fictícia. Perfeito. Quando a gente traz essas questões, então, para a construção de petições, para um júri, para uma sustentação oral, como que a gente pode adaptar essas técnicas de contar uma boa história? Porque às vezes quem está ouvindo a gente fala assim, ah, mas isso aí é contação de caso, é fábula, é transformar a petição numa história em quadrinho? Não, porque se você fizer isso, você não vai atingir o principal objetivo, que é ter credibilidade, que é aumentar a persuasão. Então, como fazer isso? Ótimo. Então, dentro do processo de contações de história, e se adapta para qualquer universo direito, empresário ou até no universo artístico, cinematográfico, que talvez seja o primeiro que nos vem à mente, é entender assim, eu tenho um objetivo, o cliente me pediu para alcançar esse objetivo e às vezes o cliente não conseguiu me tirar um objetivo claro. Eu preciso entender, de fato, explorar um pouquinho, tirar o que é estranho e levar e entender que o que eu vou fazer é levar alguém do ponto A ao ponto B. Eu gosto de brincar que na verdade é do ponto A ao ponto C, tendo certeza que eu levei ele ao ponto B, por quem eu sei se ele está comigo ou não está comigo. E eu não só descubro isso no final. Então, no momento que assim, eu tenho um caso, quais são os meus argumentos, o como que eu vou contando essa história para perceber, ela está sólida, ela tem furo. Se eu fosse transformar isso num filme, as pessoas iam entender o que eu estou contando? Ou eles iam falar assim, ah, tá faltando ali, você fala que tem uma pessoa, mas a pessoa nunca apareceu, não tem nome, não tem dado. Fala assim, então tá estranho, né? E assim, todo mundo vai questionar. Pessoas vão perceber furos diferentes. Quando as pessoas não encontram furos, a sua história de fato ela está próxima de ser verdadeira ou de ser verossímil. Então as pessoas acreditam nela e você não tem furo. Então as pessoas elas embarcam com você. Se elas começam a achar os seus furos, Questiona a sua não sei, credibilidade. aí eu vou te questionar no que você está falando. E quando você traz para um cliente, você tem que dizer assim, me conta a história. Ele vai te contar uma história dele. Vamos supor, de um divórcio. Ele vai te contar a história do divórcio. Você fala assim, não, eu não quero só o divórcio. Eu não quero só, eu sentei com a minha esposa ou com meu esposo e falei, vamos terminar porque não estou feliz. Aperto de mão, acabou a história, chorou, brigamos, não sei o quê, e aqui estou para formalidade de divórcio. Não, não é essa história. Isso é aqui, né? A gente tem que ver o que É a tá por pontinha do trás. iceberg, ele é o final, talvez, daquela história. Deixa eu entender o que você está trazendo. Poxa, a gente casou, a gente se conheceu, deixa eu entender tudo isso. Então aqui teve um acontecimento. Qual foi esse acontecimento? Tal coisa. Você tem prova dessa coisa? Tem. Ótimo. E disso? Tal outra. Não estava legal, aconteceu, não sei o quê. Você tem alguma prova? Vocês conversaram? Poxa, então de fato você vai entender que assim, aquele amor ele foi acabando e eu tenho as provas de que isso aconteceu. Então isso permite até para uma negociação, permite para um processo de petição, todo, porque você tem a história, então você não tem furo e você não dá margem para o outro te alfinetar e tentar achar a sua falha, porque o outro não tem uma história. Então ele constrói isso exatamente. Aí o que você gosta, que é a escutativa. Eu gosto da escutativa. Você começa escutando o cliente, achando os furos para que não tenha furos, né? Até porque a nossa grande missão é pegar aquela narrativa do cliente, enxergar ali como uma linha do tempo, né, realmente, e modular aquela narrativa para poder convencer o magistrado do que a gente está contando. E uma pessoa que faz isso assim, magistralmente, não sei se todo mundo sabe, como professor, mas também como advogado, é o meu sócio, Bruno Leve, é o grande contador mesmo de histórias jurídicas, contador de causa jurídico, mas aqui no melhor sentido possível. Conta pra gente, Bruno, tem uns casos maravilhosos que você usou de storytelling e que tiveram repercussões muito positivas, né? Tem um que eu gosto bastante, que é o do cachorro, que eu gosto muito. Como é que aconteceu? Que o cliente procurou? Tem duas histórias legais. Uma é do storytelling com o cliente, que é essa, né? E tem uma do storytelling com
o magistrado, com o julgador. Essa do cliente foi o seguinte: início da minha carreira, chegaram duas irmãs no escritório e elas tinham um desafio grande. Elas tinham mudado para um apartamento e elas tinham dois cachorrinhos. Dois cachorrões, eles eram grandes. E um dia o síndico bateu na porta da casa delas e falou assim: olha, só pode um animal por apartamento aqui, vocês podem dar um jeito de desfazer de um deles. E aí elas foram lá no escritório, me apresentaram o caso, a gente bateu um papo, etc, etc. Passei o preço para uma ação daquela, que seria uma ação para tentar anular a cláusula do condomínio, né? Mas, obviamente, elas saíram dali, Pedro, e foram consultar outro advogado para ver outro valor, outras coisas. E dali a uma semana elas voltam no meu escritório e falam assim: Bruno, você cobrou 6 vezes mais do que o seu colega para essa ação. Mas nós vamos fechar com você. E nós vamos te contar por quê. Nós só queremos saber se você parcela. E aí elas trouxeram uma diferença muito grande no atendimento. Quando elas procuraram esse outro advogado, elas falaram que a primeira coisa é que ele falou para elas que não existia uma tal de súmula sobre aquele assunto. Que até aquele momento elas não sabiam o que era. Então, quer dizer, ele conversando com elas usando termos técnicos que elas não conheciam. E ele virou para elas e falou o seguinte: olha, como não tem súmula sobre isso, que seria um entendimento consolidado do tribunal, do STJ, etc., eu recomendo a vocês que já vão pensando em um dos cachorrinhos aí para desfazer. Vê se não tem um mais velhinho, um mais doente, Nossa né? Senhora, Deixou na gente. emoção ali delas. De, assim, Assim, exato, provocando uma emoção ruim. Assim, e aí ele diz: olha, a gente pode tentar, eu ajuizo essa ação, a gente ganha um tempo, cobro de vocês X, mas já vai pensando num aí para desfazer. E aí, como é que foi o atendimento delas comigo antes, quando elas tinham ido lá no escritório? Quando elas começaram a contar o caso, Pedro, a primeira coisa que eu perguntei é: qual o nome dos cachorrinhos? Deixa eu ver foto deles. Na época eu tinha um cachorro, contei do meu cachorro para elas e tal, vi as fotos, né? E aí elas começaram a me contar da importância emocional do cachorro para elas, há quantos anos eles conviviam e tal. E aí eu falei o seguinte: olha, eu não posso garantir para vocês um resultado, né? Isso depende de um entendimento do tribunal, né? Do juiz, do tribunal, do STJ. Mas uma coisa eu garanto para vocês: eu entendi a dor de vocês, né? E eu vou lutar com vocês até o final. Nós vamos até o STJ se precisar. E vou dizer uma coisa para vocês: não passem pelo sofrimento emocional de achar que vocês têm que desfazer de algum cachorro. Porque elas já chegaram um pouco com essa conversa: será que a gente vai ter que escolher um e tal? Falei: não, se precisar vocês mudam de apartamento. Mas vocês não vão... Eu sei que para muita gente cachorro é como se fosse um filho. É razoável falar para você que você tem que escolher um filho ou outro? Não é. Então, vocês têm outras possibilidades. E elas falaram que isso gerou um alívio de tensão emocional muito grande, que voltou quando elas foram no outro advogado, que veio com outro discurso. E, obviamente, mesmo cobrando mais, é isso que eu falo, Pedro, do advogado, que ele não entra na batalha sangrenta de preço, do menor preço. Ele trabalha valor. Eu mostrei para elas o meu valor. Qual era o meu valor? Entender a dor delas e me colocar ao lado para lutar. E a transparência também. Quando você fala que ele usou de termos jurídicos, ele não se preocupou com o entendimento delas. Ótimo. E não há uma total conexão, e, na verdade, uma mínima conexão ali. A necessidade de entendimento delas foi descartada. Então, eu acho que você também teve a sensibilidade de ser transparente. Falou: olha, não posso garantir para vocês que a gente vai conseguir ou que vai ser rápido, mas eu estou com vocês. Então, você foi... Que era o que elas queriam, né? A segunda história é sensacional. Eu tenho quase certeza que foi desse caso. Um cliente meu que ele viajou, porque isso tem muito tempo. Ele viajou e a bagagem dele extraviou. Ele ficou sem ela cerca de 24 horas, Pedro. Mas foi o suficiente para ele ter um monte de despesas, um monte de problemas, ter que comprar terno, ele estava indo palestrar, etc. E aí nós ajuizamos uma ação e ganhamos uma indenização para ele de R$10.000. Era um valor bem acima da média de indenizações do juizado. Então a companhia aérea recorreu e foi para a turma recursal, onde os juízes da turma recursal fazem uma reanálise. E aí eu fui para lá para fazer uma sustentação oral. A sustentação oral talvez no CIV é o que se aproxime um pouquinho do tribunal do júri, é a sua oportunidade de estar ali oralmente perante os julgadores, né? Que no caso não são leigos, são juízes mesmo, né? Juízes togados.
E você tem a oportunidade no juizado de falar por 10 minutos para eles. Então eu estava lá e tinham vários advogados com casos muito parecidos antes de mim fazendo sustentações orais. E todos seguindo o mesmo roteiro. Pedro, eles subiam na tribuna e basicamente repetiam o que estava no recurso deles e repetiam o que estava na lei. E todos eles perdendo. Em todos os casos, as indenizações sendo reduzidas para R$4.000. E aí eu fiquei pensando ali e lembrei de uma frase do Einstein, que é o seguinte, que a definição de loucura é você fazer sempre a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Então eu falei, olha, se eu subir ali para seguir o mesmo roteiro daqueles advogados, meu destino é o mesmo, meu cliente vai perder dinheiro. Fiquei pensando e me veio uma iluminação. Eu lembrei de uma história que um professor meu do mestrado tinha contado, que era o Poli, de um livro antigo que ele tinha ganho e tal. E eu lembrei de uma lição, uma vez estudando sobre comunicação, eu vi a ideia de comunicação transmídia, que é a ideia de que meios diferentes de comunicação cumprem funções diferentes. Então, quer dizer, se eu tenho no processo atos escritos e atos orais, é porque eles cumprem finalidades diferentes. Então, não faz sentido eu usar um ato oral, uma sustentação, para repetir o que está escrito no recurso. E aí eu falei assim, peraí, a sustentação oral é a minha oportunidade de trabalhar um pouco o elemento emocional que às vezes não é possível na escrita, no papel, num recurso. Que às vezes é mais técnico, né? E aí eu lembrei, e aí eu linkei com essa história que o Poli tinha contado e resolvi contar essa história. Então eu subi, no meu momento eu subi na tribuna, virei para os juízes e falei assim, olha, excelência, eu não vim aqui contar o caso de novo, porque eu sei que vossas excelências leram. Eu não vim aqui falar de direito, o que a lei diz, porque vossas excelências sabem mais do que eu. Eu vim aqui contar uma historinha. Na hora que eu falei isso, Pedro, todo mundo parou. Foi inesperado. Claro. Você usou do gatilho inesperado ali. Quem que é esse cara? Né? E aí eu falei, a história é a seguinte. Um sujeito foi num mercado antigo em Roma. E lá ele passou em frente a uma barraquinha de frutas e perguntou o valor das frutas para o vendedor. Nessa conversa eles se desentenderam e o vendedor deu um tapa na cara dele. Ele saiu dali revoltado, procurou um juiz da época, um pretor da época, iniciou uma demanda indenizatória e ganhou uma indenização de 5 moedas de bronze. Ótimo. Dali a uns meses ele volta nesse mesmo mercado e quando ele está passando em frente àquela barraquinha de frutas, o vendedor vai lá e dá outro tapa na cara dele. E joga 5 moedas de bronze e fala assim, esse é o preço para dar um tapa na sua cara. Trazendo a história para hoje, excelências, o sujeito que leva o tapa na cara somos nós, consumidores. E o sujeito que bate na cara dele são as companhias aéreas, são as empresas de plano de saúde. Enquanto custar só 5 moedas de bronze, leia-se, R$4.000, dá um tapa na cara da gente, eles vão bater na cara da gente o tempo inteiro. E esse juizado vai ficar cheio de demandas como está hoje. Pedro, não tem como garantir que foi por causa da história, mas fato é que os 10 mil do meu cliente foram reduzidos para 8, não para 4. Então eu considero que de algum modo eu economizei dinheiro para ele, né? Então, veja o poder que uma história tem, e aqui, sem eu agir de forma nenhuma com quebra de algum decoro, de forma técnica. Eu contei uma história que trouxe uma moral, né? E que eu acredito que foi importante aí para que o meu cliente levasse basicamente o dobro do que outros estavam levando em casos indenizatórios parecidos ali, né? Sim. Essa sua narrativa que eu adoro, inclusive, né? A pessoa é tão boa de contar a história que a gente escuta várias vezes a mesma história e continua prestando atenção. Mas ela me fez pensar numa frase que eu não sei qual é a autoria, mas que diz que a emoção é o gatilho da atenção. Então, você despertou quais emoções naquele momento ali? Foi a surpresa, foi a questão da transparência, da ousadia que você teve de ir pro lúdico. Do respeito, de Do falar assim, eu sei que vocês conhecem, que vocês leram o exato. Foi caso. humilde de virar e falar, olha, vocês têm mais conhecimento que eu. Então, a emoção é o gatilho da atenção. Eu acho que os advogadas que estão, principalmente começando agora, têm que ter isso em mente quando estiverem tanto construindo as petições, né, na hora de narrar os fatos, pensando na emoção que você quer despertar no seu interlocutor, mas principalmente quando forem ter a oportunidade de ir para uma outra vertente, como uma sustentação oral, que é quando você pode realmente explorar essa emoção de uma forma ao vivo, né? Ali com o E magistrado. complementando, Thaís, tem um ponto dentro do storytelling que é o outro ele tem que ser parte da minha história de alguma forma.
Se ele não tem nenhuma interação, se ele já sabe o final, se ele já consegue prever, ele fala assim, por que eu estou aqui? Sim. Se essa resposta ela não é respondida de um jeito completo, eu posso sair que tá tudo bem. Legal. E aí eu perdi a atenção de todo mundo. Então, quando você fala da emoção, no caso do Bruno, eu acho que faz muito sentido. Mas eu acho que também para mim faz muito sentido o lugar que, assim, ele colocou o cara como se fosse um passageiro. De eu também vou perder. Sim. Ele falou Não é como só mais o... consumidores no geral. Como consumidores, a gente ainda vai ser maltratados. E você, juiz, mesmo sendo um juiz, você é consumidor em várias outras esferas. Então você ainda vai ser maltratado. E provavelmente, se você entrar aqui, você vai receber o mesmo tratamento, sendo juiz ou não, sendo outra pessoa. Então, dentro da história, a pessoa tem que ser convidada a estar dentro dessa história. Então você tem que estar próximo, porque senão o outro não vai se envolver. E as emoções são fundamentais. Quais são as emoções que eu quero gerar no outro? É uma reflexão, é o respeito e em cada momento. E o Bruno traz ali algo no começo que eu achei super legal. Cada canal ele tem um objetivo diferente. Então, se você tem ali algo, uma instância, outra instância, um documento escrito, não sei o quê, já aconteceu. Você tem cada um para poder fazer. O Instagram ele tem um objetivo. O seu site tem outro. A sua conversa cara a cara tem outro. Se você tentar usar todos para o mesmo, é aquela máxima. Você tenta conquistar todo mundo, você não conquista ninguém. Saiba jogar esse jogo, porque é ali que você pode. Eu achei a estratégia do Bruno super ousada, mas deu muito certo. Eu iria muito mais ele para talvez algo emocional, algo que convencesse as pessoas. Talvez assim, o dano moral que o meu cliente teve no dia. Poxa, ele ia fazer uma apresentação, ele ia ter 24 horas no local. Ele não pôde se preparar como ele queria, ele teve que ser para procurar roupa, ele teve que ver uma roupa que encaixasse. Ele é uma pessoa que talvez, não sei, fosse mais gordinho, fosse não sei o que, ele tinha uma dificuldade, ele ficou tenso porque não era a roupa com a qual ele sempre preparou. E era um evento de, não sei, 50 mil reais a palestra dele. Imagina a sua situação. Você vai no evento, você é pago para isso e a sua zona de conforto não estava lá. Enquanto que vale para um apresentador ter o seu computador não tá lá, quanto que custa isso? E aí volta no ponto. Enquanto as companhias aéreas não entenderem a importância disso para o seu cliente, que o objetivo não é pegar uma pessoa, dar um chute e mandar ela para outro país ou para outro destino, é de fato transportar a pessoa e seus pertences para outro lugar da melhor forma possível, ela vai continuar maltratando. E era esse o caso, Pedro. O meu cliente conta que era uma faculdade e ele preparou um terno legal para ir lá. E da forma como ele estava vestido, uma calça jeans e uma camisa polo, ele falou: se eu chegasse lá para palestrar assim, eles iam achar que eu estava menosprezando eles. Então ele saiu desesperado à procura de um terno, sendo que ele chegou numa cidadezinha do interior daquele estado para onde ele foi, que não tinha... Foi um desespero para ele. E a palestra era no mesmo dia, sabe? Foi uma coisa bem grave, que justificava os 10 mil reais da primeira instância, né? Sim. Então, eu acho que e você entender esse cenário dentro do storytelling, você conseguir transformar isso numa história com os argumentos de eu entendo a questão de tanto, ele gastou tanto, não sei o que, eu dando moral. Mas, gente, eu não tô falando pro juiz que eu estou sendo exagerado. E aí eu acho que entra um ponto super legal dentro do processo, que é, falem a verdade dentro dessa história. Se você tentar manipular, vai existir brecha. E aí é quando seu castelo de baralho, ele de fato ele vai cair. Ô Pedro, e ajuda a gente a quebrar uma objeção aqui. Muito advogado que está ouvindo a gente vai lembrar das aulas dele de prática jurídica na faculdade. E o que ele ouvia do professor? A sua narrativa tem que ser estritamente objetiva, fria, destituída de qualquer emoção, técnica. E aí é o que eu reflito muito assim. Como que eu vou convencer um juiz, por exemplo, a dar uma indenização por dano moral, se eu não me conectar com ele emocionalmente, se ele não sentir a dor do meu cliente, né? O que você diria para esses advogados que ainda acham que a petição ela não pode trabalhar aspecto emocional, ela tem que ser fria, técnica, mas que precisa convencer ao mesmo tempo? Legal. Eu acho que para responder essa pergunta, Bruno, tem uma grande questão que é o profissionalismo da informalidade. Não é porque que eu estou sendo algo informal da cátedra que eu não estou sendo profissional. Então não é para um lugar apelativo. Juiz, senta essa emoção comigo. Traz aquele cenário assim de apelação. Tem advogado que ele vai falar assim, pasme, vossa excelência, havia crucis.
Você imagina lá o juiz lendo pasmo com aquela pessoa. Gera zero conexão, gera zero emoção. Então, do caso que você traz uma analogia para chegar no resultado que você quer. Quando a gente entende, e para mim foi muito sábio a sua leitura inicial, que cada canal é para um objetivo diferente, se eu vou ali para ler meu documento, eu estou desperdiçando uma oportunidade que eu não tive de escrever. Isso. Porque assim, se você já pode escrever tudo, você tem uma folha em branco, você pode escrever o que você quiser, dentro do caso, você pode escrever o que você quiser, vai depender do outro lado, analisar, cortar, e vai entender qual que é a sua estratégia no documento. E é por isso que eu falo que nem sempre cabe despacho e sustentação oral, nem todo processo exige isso. Tem coisa que realmente ela se exaure numa peça escrita. Pronto. Saiba escrever, saiba dar o máximo dali da sua história. Tente montar aquilo como uma história para ver se não tem falha. Porque quando a gente começa a ver na história as falhas, você começa a questionar aquilo que está sendo falado. A credibilidade mesmo. Credibilidade. Então a pessoa começa... E se você dá margem para a pessoa sair dali e olhar de fora e questionar, ela já não está do seu lado. Entendi. Ela está de fora jogando pedra. Vamos deixar mais complicado ainda. Vamos falar de uma pecinha que às vezes a gente tem que fazer, que chama embargos de declaração. Nos embargos de declaração, basicamente, Pedro, o advogado tem que convencer o juiz de que ele errou ao dar a sentença dele ficou obscura em algum ponto, ou tem um erro material, ou tem uma contradição, e o juiz tem que reconhecer o próprio erro e consertar a sentença. Ok? Ousado. É uma peça que já nasce por si só difícil de você fazer um juiz sabendo como funciona a questão do juiz, né? No Brasil, a valorização da profissão, a autoridade que é ali, ele voltar atrás, é dificílimo você conseguir virar uma decisão, né? É difícil. E muitos advogados começam os seus embargos de declaração com a seguinte frase: Vossa Excelência errou. Né? Qual a chance de eu convencer alguém a voltar atrás apontando o dedo para ela? Acho que é mínima, né? E uma história que me marcou muito, mais uma vez essa questão da moral da história, né? Eu estava lendo sobre a dinastia Han, na China. E eles documentaram muitos dos reinados da dinastia, né? Durante anos e anos. E nessas documentações, historiadores lendo e tal, encontraram algumas histórias estranhas nas descrições de alguns reinados. Como, por exemplo, cisnes que voavam para trás, umas criaturas esquisitas que apareciam. Eles falaram, mas isso não pode ser real. Por que isso está numa descrição de um determinado reinado? E aí eles começaram a perceber o seguinte, a inteligência de quem estava escrevendo. Alguns desses imperadores da dinastia eram muito vaidosos, rigorosos. Então, se você, como servo, como empregado, chegasse e falasse que ele estava errado, que o reinado dele estava prejudicando o reino, né? Ele te matava, ele mandava te matar. E aí o que alguns escritores muito habilidosos que iam documentando o reinado começaram a fazer? Quando eles viam que o reinado não estava bem, eles começavam a colocar alguns elementos irreais no meio da história, como um cisne que voa para trás, para que aquele governante sacasse, opa, ele está me dando sinal aqui que eu estou fazendo alguma coisa que está perturbando a ordem natural das coisas. Era uma crítica indireta, sutil, né? Como que a gente pode, Pedro, aprender com o storytelling e essa história do cisne que voa para trás, a construir embargos de declaração, pedidos para que o juiz reveja um eventual erro, sem atacá-lo, sem agredi-lo, sem tornar aquilo pessoal. Assim, eu já consegui várias vezes decisões com efeito infringente ainda por cima, que significa ele mudar o próprio mérito da decisão. Mas nunca consegui isso atacando o juiz. Sempre consegui isso dessa forma sutil. O que você traz de dicas? Então, não sou advogado, não sou do mundo jurídico. Posso estar errado, talvez por alguma lei, por algum processo. Mas eu acho que para mim o caminho mais amigável, mais correto de fazer é convidá-lo pela jornada que eu fiz. Então, é fazê-lo descer um pouco ali do cargo dele, falar assim, olha, quando eu fiz a minha leitura, ou quando eu fiz isso, eu percebi alguns pontos que para mim não fizeram sentido. Como ponto A, para mim não é desse jeito, eu olho com esse olhar, tipo, falar para o juiz, me dá a mão e olha comigo. Legal. Eu convido ele a ter um outro olhar. Por que eu não falar que ele está errado? É falar, existe um outro olhar, além do seu, e será que esse outro olhar ele não pode ser certo também?
ou ser interessante também, porque ele não é um lugar de certo ou errado. Eu só quero que você assim, me dê uma opção de te mostrar meu ponto de vista. Talvez ele faça mais sentido do que o que você escolheu. Eu não tô falando de certo ou errado. Tô falando assim, deixa eu te mostrar mais uma chance. Que é o que você tá pedindo no final. Então, lembra do objetivo. Quando um advogado ele começaria com você, Vossa Excelentíssima, você está errado, qual que é o objetivo da narrativa dele? Provar, eu tô certo, você tá errado. Conclusão, eu sou melhor do que você. Sim. Esse é o único objetivo da peça dele. Não é ganhar o caso. Mas mesmo que fala assim, Vossa Excelentíssima, gostaria de mostrar alguns outros pontos que talvez não foram considerados. Me permite? Se a pessoa já te falar, me permite, ele já estendeu a mão. Você estendeu a mão. Ele pegou. Não perca essa chance. Vamos caminhar junto. Deixa eu te mostrar, olha, nesse ponto, você trouxe essa leitura, eu fiquei um pouco dúbio, porque pode gerar A, B e C, e no meu entendimento é D, porque olha para você ver como eu trouxe lá atrás esse ponto. Então, é trazer de um jeito que eu conto a narrativa para a pessoa não interpretar do jeito que ela quer. Saber usar bem as palavras de eu não estou induzindo, eu só estou cercando um pouco o entendimento dela para garantir que é do meu jeito. E aí a gente usa dos artifícios da contação de histórias. Porque se você fala assim, o leão está atrás da árvore, ele vai te atacar? Que árvore, que horas, quando que ele vai me atacar? A gente fala assim, olha, sabe aquela árvore? Tá vendo ela ali? Então, atrás dela, de noite, normalmente tem uma manada de leão. Se eu fosse você, eu tomava cuidado. É a dica que eu posso te dar. Ela foi parte. Assim, você quer uma dica? Quero. Olha, não vai pra lá. Mas ele falou assim, tem? Você deu a notícia. Ele falou assim, ok, muito obrigado. Eu não sou burro. Eu dou a volta e vou embora. Então, E faz parte justamente do que você disse, de trazer para a narrativa aquela pessoa, para ela virar também um personagem, você permitir que ela conclua sozinha, né? Porque você contar uma conclusão para alguém, naturalmente a gente vai questionar a conclusão. Mas se você reflete, você abriu ali a perspectiva, o seu cenário total, mostra para o juiz o cenário e ele chega à conclusão, é outra coisa, né? Então, a gente usa muito na escrita de interrogação, né? Da pergunta também, perguntas abertas, justamente para permitir essa conclusão, a reflexão pelo próprio juiz. E outra coisa que eu lembrei enquanto você falava, Bruno, foi da questão que, do mesmo jeito que em alguns embargos, muitos advogados começam, Vossa Excelência está errada, é uma outra prática comum na advocacia, na hora que a gente vai pedir honorários na peça, que a gente fale como? A gente dá uma ordem, a gente fala assim, requeiro que Vossa Excelência condene a parte contrária a pagar honorários no importe máximo de 20%. Porque a gente tem uma coisa que chama honorário de sucumbência, que são os honorários que a parte que perdeu paga para o advogado da parte que ganhou. Né? E aí, eu lembro, no início da minha carreira, eu estava muito insatisfeito porque eu estava ganhando só 10%, pode chegar até 20%. Esses juízes são muito injustos e tal. Aí um advogado muito experiente, ele virou para mim e falou assim, Bruno, deixa eu ver como que você pede os honorários. Aí eu respondi impaciente, Pedro, como todo mundo, requeiro, Vossa Excelência fixe os honorários no máximo de 20%. Aí ele falou assim, entendi, você tá dando uma ordem pro juiz. Você acha que alguém gosta de receber ordem? Aí eu retruquei de novo, Pedro. Falei assim, e você acha que o juiz lê requerimento de petição? Aí ele falou assim, tá aí o seu problema. Problema da sua geração. Como vocês acham que vocês não são escutados, vocês escrevem como se ninguém fosse ler. Maravilhoso. Aí ele falou assim, experimenta. Pedi assim, requeiro que Vossa Excelência fixe os honorários conforme o seu melhor critério. Conforme o melhor critério de Vossa Excelência. Vai fazer diferença? Não, porque o juiz fixa o quanto ele quiser. Então vai fazer diferença você falar, 10, me dá 20, ou fixa conforme o melhor critério de Vossa Excelência? Aí eu comecei a ganhar meus primeiros honorários de 20%. Maravilhoso. Né? E isso, Pedro, assim, mudou toda a forma como eu enxergava a minha escrita. Como que eu me comunicava. Eu passei a ter consciência de que tem um ser humano do outro lado lendo a petição. Então eu passei a escrever com essa ideia de me conectar com o ser humano, de não ter uma linguagem violenta, jamais usar coisa em caixa alta na petição. Né? Parece que você está gritando com outra pessoa. Tomar cuidado com a estética dela, né? Pensar elementos visuais para facilitar a leitura como visualó, enfim. Gente, a nossa conversa está tão boa que nem com 2 partes está sendo suficiente. Nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer muito a sua presença, Pedro. Esse é um momentinho que a gente normalmente deixa uma indicação de livro, filme, série. Se você tiver alguma para deixar para os nossos ouvintes, fica à vontade. Legal.
eu acho que pensando no universo do direito, tem um filme que para mim ele é fenomenal, fazendo as ressalvas de que ele deve ter pelo menos uns 70, 80 anos, ele é preto e branco, chama 12 Homens e uma Sentença. Fantástico. A primeira versão, viu, gente? 57, que é a melhor. Ótimo. Ele é lindo, assim, eu acho que ele mostra como que o poder da persuasão, como que a gente vai se despindo um pouco dos nossos preconceitos e conceitos e como que assim a gente vai contando histórias cada vez mais verdadeiras, mais completas, mais emocionais, né, assim, que eu acho que a gente... E com isso nos ajuda a escolher quais histórias, quais brigas nós queremos comprar de fato e não simplesmente Arrasou. qualquer uma. Eu trouxe Bruno. 2 indicações, vou só mostrar por causa do tempo. A primeira, Carmine Gallo, Storytelling. Ele conta o storytelling falando de grandes personalidades, como Steve Jobs, Churchill, né? Como que eles tinham a habilidade de contar histórias, é maravilhoso. E um clássico aqui, Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Incríveis, né? Incríveis. Importantíssimos. Bom, acho que é isso, né? Agradecer a presença do Pedro novamente. Obrigada, Bruno, por estar aqui. Agora eu vou dar a mãozinha para ele não ficar não triste. deixa- E agradecer quem está acompanhando a gente. Não deixe de ouvir nossos episódios, sextas-feiras, às 11 horas, nas plataformas do Questão de Mérito. É isso aí, pessoal. Obrigado, Pedro. Até a próxima. Agradeço.